E tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo de Baalá de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que está em Geba, e Uzai e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. E levando-o da casa de Abinadab, que está em Geba, com a arca de Deus, Aiô ia diante da arca. E Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, com toda sorte de instrumentos de pau de faia, como com harpas, e com saltérios, e com tamboris, e com pandeiros, e com símbolos. E chegando à eira de Nacon, estendeu-os a mão à arca de Deus, e teve mão nela, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou porque o Senhor abrira a ruptura em Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: como virá a minha arca do Senhor? E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom o Geteu. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom o Geteu 3 meses, e abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Amém. Graças a Deus, pode sentar. Não sei se vocês já ouviram falar de uma palavra, pragmatismo. O pragmatismo ele funciona mais ou menos assim: se algo funciona, então é o certo. Se algo funciona, então é a verdade. Se algo funciona, então é o correto a se fazer, a se buscar, a se primar. Mas o pragmatismo ele não funciona diante dos princípios e dos valores estabelecidos por Deus, desde que esse contrarie aquilo que foi estabelecido por Deus. E nós vemos aqui uma situação pragmática. Davi, ele tinha boas intenções. Davi, ele tinha acabado de ser estabelecido rei em toda Israel, porque Isbosete, filho de Saul, tinha sido morto, e Isbosete, que reinou depois de Saul, seu pai, reinou durante 2 anos. Davi ainda estava reinando em Hebrom. Aí depois que Isbosete morreu, Davi foi ungido rei, não só em Hebrom, em Judá, mas em toda Israel. E Davi, ele foi alguém escolhido por Deus, mas, como eu prego, Davi não foi perfeito em tudo aquilo que fez, porque o ser humano, ele é suscetível. O ser humano, ele pode falhar, ele pode errar, ele pode transgredir. Ninguém neste mundo foi, é e será perfeito. É óbvio que Jesus falou assim: sede vós, pois, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. Mas a questão que Jesus estava abordando é a questão de buscar amadurecimento, buscar crescer, ir a outros níveis, se deixar moldar-se pelo Senhor,
a ponto de atingir um grau de maturidade, onde os erros sejam poucos frequentes, que o temor e o tremor prevaleçam. Mas é óbvio, queridos, é claro, é patente que nós só atingiremos um grau de perfeição quando aquilo que for corruptível se revestir de incorruptibilidade, porque nós somos corruptíveis. Hoje nós estamos aqui, amanhã podemos não estar. Foi o caso daquela bispa lá de São Paulo, esposa do bispo Samuel Ferreira, da Assembleia de Deus do Brás. Dias antes, ela estava pregando sobre o julgamento de Deus e, de repente, já não está mais no nosso meio. E assim é a vida. Nós somos pó e ao pó nós voltaremos. O dia de amanhã só pertence a Deus. Então, nós nunca chegaremos, num nível assim extremo de perfeita santificação. Não vou dizer nem santidade, as pessoas erram nesses dois termos. Existe uma diferença entre santidade e santificação. A Bíblia não diz para nós buscarmos a santidade. A Bíblia diz para nós buscarmos a santificação. Porque santidade só condiz com Deus, que é perfeitamente santo. E não é uma vez santo, é 3 vezes santo. É 3 vezes santo. Na visão de Isaías, no capítulo 6, está lá estabelecido ou escrito: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Quem pode glorificar a santidade do Senhor? Queridos, o autor aos Hebreus, ele declarou assim: buscai a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Mas santidade é só coisa de paganismo, é só coisa que não condiz verdadeiramente com o homem. Vossa santidade, o tal, não tem, porque o homem é corruptível, o homem morre. Por que o homem morre? Por causa da natureza pecaminosa. Então isso já é, gente, um enorme tormento no que diz respeito ao corpo, alma e espírito do ser humano. A natureza pecaminosa, que faz a pessoa sentir fome, faz a pessoa sentir dor, faz a pessoa perecer, sentir tristeza, preocupar-se, ficar ansioso, faz a pessoa envelhecer. Há 10 anos atrás, Wagner tinha 40, agora hoje meio século, olha, meio século, já pararam para pensar nisso? Eu, em fevereiro, nesse mês, 5,2. Olha, gente, parece que ontem eu estava esperando fazer 18 anos a idade atual. E assim, voou. Perdi o cabelo, gente. Em vez de ficar com o cabelo bonito para cima. E olha, eu tinha tanto cabelo, gente. Emanuel, que eu passava o gel e fazia aqueles penteadão assim. Uma coisa do outro mundo. Eu ficava lá 1 hora na frente do espelho. Gente, não sabia eu que um dia seria careca. É só o sangue de Jesus mesmo. Por quê? Porque a gente vai morrendo. No que nós nascemos, no que nós saímos do ventre da nossa mãe, nós já começamos a morrer. É ou não é verdade?
Você nasce, você já começa a partir para o final da tua vida. E assim, gente, glória a Deus que nós ainda estamos aqui, não é verdade? Devemos glorificar o Senhor porque ainda estamos aqui. Quantas batalhas vencidas. Passamos pelo Covid, olha, gente. Passamos pelo Covid. Quantas pessoas morreram? Milhões de pessoas partiram, gente. O atleta partiu. A pessoa lá da academia partiu. A criança partiu, o jovem partiu. O homem maduro partiu, o velho partiu tantas e tantas pessoas. Porque isso faz parte do processo, faz parte da vida. Nós nunca seremos 100%. É por isso que nós somos totalmente dependentes de Deus. É por isso que é muito válido nós buscarmos a Deus, para que tenhamos esse amparo, esse socorro, para que tenhamos a graça e a misericórdia. E é claro, né, queridos, nós precisamos fazer a nossa parte no que diz respeito a uma vida de relacionamento com Deus, para que nós consigamos aquilo que vem do trono do Senhor, que vai verdadeiramente nos abençoar. E Deus tem muita paciência conosco, assim como teve com Davi. Porque Davi, gente, olha, é claro que Deus sabia, na sua onisciência, que Davi ia errar em muitos pontos. E eu não cheguei ainda no pecado terrível de Davi, né? Estou prestes a chegar. Já estou em 2 Samuel. Logo nós adentramos no caso de Davi e Batseba, que foi terrível. Foi terrível, uma mancha na vida de Davi, que lhe proporcionou muitas desventuras. Mas aqui, gente, Davi ele tinha uma boa motivação. A arca, fazia tempo que a arca estava em Quiriat-Jearim, na casa de Abinadab, porque numa batalha entre os israelitas e os filisteus capturaram a arca, levaram a arca para as cidades filisteias, e Deus, tratando com os filisteus, ocasionando mortes, até que os filisteus resolveram devolver a arca. E a arca chegou em Bet-Semes, já uma cidade israelita, e os filisteus eles fizeram assim: construíram um carro de bois para enviar a arca do Senhor em cima desse carro. E assim os filisteus eles fizeram um propósito: se os bois forem retos, não se desviarem nem para a direita e nem para a esquerda, nós saberemos que foi o Deus de Israel quem tratou conosco, quem proporcionou as pragas, as mortes, etc. e tal, se os bois forem retos e chegarem até os israelitas, chegarem até Bet-Semes. Tudo bem, os bois foram retos e chegaram até os israelitas, e de repente lá uns cidadãos foram curiosos. Curiosidade é ruim às vezes. Curiosidade pode até matar. Vejam bem, vocês se consideram uma pessoa curiosa? Que tem gente que é só o sangue, né? Meu Deus, quer saber cada detalhezinho. Talvez tenha alguém na tua família que seja curioso, né? E começa lá uma entrevista, e vai, e sabe que você comprou um liquidificador, quanto pagou no liquidificador? Conhece? Quem conhece alguém assim? Viu? Gente, e os cidadãos lá foram olhar dentro da arca do Senhor, morreram na hora, né? O que foram xereteados? Bando de xereta, morreram.
Aí, gente, os moradores de Bet-Semes se livraram da arca, né, entre aspas, e a arca chegou em Kiriat Jearim, ficou lá, gente, 20 anos, na casa de Abinadab. E o interessante é por que Deus rejeitou Saul. Porque Saul não buscava Deus. O Saul queria resolver as coisas tudo do jeito dele. E interessante é que Deus dava as diretrizes a ele. Prestem bem atenção naquilo que eu estou passando como mensagem hoje. Por que Saul se deu mal na sua vida? Ele foi até escolhido por Deus. O povo queria um rei. Tudo bem, vocês querem um rei? Vocês estão me menosprezando porque Deus queria ser o rei eterno de Israel? Vocês estão me menosprezando? Vocês querem um rei igual aos reis das nações? Tudo bem, tem Saul. Saul tem diferencial. Pode ser que seja um bom rei. Aí Deus deu um jeitinho de Saul reinar. Foi ungido por Samuel. Começou bem, se empolgou. Poder subiu na cabeça. Quer conhecer uma pessoa? Dá um pouquinho de poder para a pessoa. Se a pessoa se manter, gente, no controle, no domínio, tudo bem. Pode ir a outros níveis. Mas tem gente que se empolga tanto com poderzinho, não é verdade? Qualquer coisinha a pessoa sobe na cabeça, se transforma. Daí ela quer o controle total. Sabe, gente? É terrível isso. E é coisa da vaidade do coração humano. Aí o Saul, ele ficou assim, perturbado, e quis resolver as coisas do jeito dele, foi desagradando o coração de Deus. E interessante que ele não se preocupou com a arca do Senhor. E só, o intuito dele era matar Davi, não é verdade? Por quê? Por causa da inveja, terrível inveja. A motivação dele era matar Davi, a perseguição dele era em relação a Davi. E foram anos perseguindo Davi. Aonde que ele chegou? Chegou à morte. Porque ele era o perseguidor. Vejam bem, gente. Vejam bem. Essa coisa, né, da gente criar implicância com uma pessoa e ficar assim perseguindo. Na verdade, nós estamos falhando muito no que diz respeito aos relacionamentos humanos. Vou falar uma coisa sincera para vocês. Hoje de manhã, eu estava meditando, né? E às vezes eu vou nas minhas lembranças no Facebook e assim tem algumas reflexões minhas lá de 5 anos atrás, de 4 anos, 3 anos, que eu acho interessante e eu compartilho. E gente, aí eu vi uma frase minha. Você recebeu? Eu mandei para você. Tem como você ler aí para mim? Por gentileza? Eu mandei nos grupos também. Mandei nos grupos. Quem recebeu? Quem recebeu? Achei. Pedro? Isso, leia alto para mim, por gentileza. Pedro e João oraram, diz Atos dos Apóstolos. E moveu-se o lugar pelo poder de Deus, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciaram com ousadia a palavra de Deus. Eu oro para que haja um movimento santo e sublime em sua vida, e declaro pelo Espírito e pela fé na palavra que você não será mais o mesmo a partir de hoje, porque Deus está movendo as águas, céus e terra em teu favor, em nome de Jesus. Quem recebe uma palavra boa no nome de Jesus? Gente, eu mandei essa palavra com as melhores motivações possíveis. Eu mandei essa palavra desejando o bem das pessoas. E pensei, olha, isso daí pode ser muito bom no coração de alguém hoje. Porque às vezes, né, queridos, nós estamos em dias tão difíceis. De repente recebemos uma palavra, vem de alento, vem de consolo. Quantas vezes eu estou assim, cabisbaixo, estou preocupado, estou nervoso.
E Deus sempre usa um texto de Josué comigo, Josué 1:9. Sabe, uma palavra de motivação da parte do Senhor, exatamente com Josué. Às vezes eu estou mal, estou péssimo, e Deus faz eu me deparar com o texto de Josué 1:9. Que maravilha, me empolgo na hora. Aí eu compartilhei isso nos grupos, mandei no particular das pessoas. Mais uma vez, quem recebeu essa palavra? Olha, bastante pessoas receberam. Gente, e no momento que eu estava mandando, eu estava orando por vocês. Eu estava orando, eu estava falando em línguas estranhas, pastor. E estava assim me emocionando ao me deparar com o histórico de cada pessoa. E ali veio, o Espírito Santo me testificando pessoas vazias, pessoas transtornadas, pessoas com problemas seríssimos, pessoas enfermas. E todos os meus contatos no WhatsApp. Gente, eu fui mandando, orando, me emocionando, me compadecendo diante das carências, das fragilidades humanas. Penso eu que eu estava fazendo a obra de Deus ali naquele momento. Que eu estava sendo um instrumento de Deus para orar, ao mesmo tempo lançar uma palavra boa. Gente, olha, de 100%, uma pessoa não entendeu o que eu mandei. Para vocês terem uma noção, para vocês terem uma base. Sabe quando a pessoa, eu mandei a mensagem, a pessoa mandou 3 carinhas com aquele arzinho pensativo assim? Como que vocês entendem essa carinha assim, pensativa? Não entendi. Não? Entendi. Para mim, Agora, vou contar uma coisa para vocês. Davi sabia quem Saul era, na opinião de vocês ou não? Fiz uma pergunta simples. Davi sabia quem Saul era ou não? Obviamente. Saul era perseguidor. Davi era o perseguido. Gente, essa pessoa que me mandou essa carinha, eu sei muito bem quem é. Aquela pessoa que escolheu não ir com a tua face. Não vou dizer cara, porque quem tem cara é cavalo. E com certeza você conhece alguém assim, não é verdade? Ou será que todo mundo gosta de você? Não, pastor. Lá eu tinha um senhor, lá em reserva. Ele falava, pastor, tenho certeza que eu sou muito bom. Todo mundo me ama, pastor. Todo mundo me ama. Sabe? Mas volta e meia eu ouvi aquele irmão. Volta e meia. Alguém vinha falar desse irmão para mim. Mas eu tenho certeza, todo mundo me quer bem, todo mundo me ama. Gente do céu, esse mundo, meu Deus, que nós vivemos, você acha que pelo menos um não vai ter implicância com você? Não vai com a tua face? Ai, meu Deus. E o pior, sem você fazer absolutamente nada. Sempre tentei me aproximar dessa pessoa e fazer a minha parte. Sempre tentei dar palavras. Sempre tentei andar junto. Mas não tem jeito, Cleonice. Não tem jeito, Cleonice. Quantos anos no comércio? Imagine com quantas pessoas difíceis você lidou nesse sentido. Gente do céu, e foi o caso de Davi com Saul.
E aonde que Saul chegou, queridos? Mas o coração de Davi era limpo em relação a Saul. No entanto, quando Saul morreu, o Davi não se regozijou, se entristeceu. Porque quem sai perdendo é aquele que semeia para o seu próprio fim. É nesse sentido, amados, que nós precisamos ter uma maturidade, uma inteligência. Se alguém está te fazendo mal, você vai agir mal também. Porque quando alguém te faz mal, e você faz mal a essa pessoa como quem está se vingando, você desce no mesmo nível. E às vezes você está lá criticando, essa pessoa me fez mal. Aí você age do mesmo jeito. É tolice também. Nós precisamos tentarmos fazer a diferença. Foi o que Davi fez em relação ao Saul. Foi o que Davi fez, ó. Perna para que te quero. Nesse sentido, amados, Davi deu um show. Deu um show. O Saul, a preocupação dele não era buscar a Deus. Não era ter um relacionamento mais próximo com Deus, no sentido de fazer as coisas certas para que fosse abençoado. Nem que tivesse lá errado, mas que buscasse um arrependimento. Não, o Saul ele não tinha essa motivação. Agora o Davi, o que fez a diferença na vida do Davi? Foi que ele buscava a Deus. Nós aqui, todos nós aqui, queridos, nós somos seres limitados. Mas se nós estamos com esta motivação de buscarmos a Deus, eu tenho certeza que Deus vai estender as suas mãos, entendendo as nossas limitações, e vai nos conceder a graça e aquilo que nós necessitamos. Que Deus conhece as nossas necessidades. Posso ouvir um glória a Deus? Então assim, estou encerrando, gente. Então assim, o Saul ele não se preocupou com a arca de Deus, nem em consultar com a arca de Deus, nem preocupado com a presença de Deus, porque a arca de Deus simbolizava a presença de Deus. Saul não estava preocupado. A preocupação de Saul era matar Davi. Tudo bem, Saul morreu. Davi reinou. Aí Davi manda trazer a arca, mas antes de ir até Deus, o que Davi fez? Ele foi e falou com o povo. E olha, sinto muito em dizer para vocês, a voz do povo não é a voz de Deus. A voz do povo não é a voz de Deus. A motivação era boa? Vamos trazer a arca para Jerusalém? Vamos. Mas, antes ele teria que ter ido a Deus. Perguntar para Deus, trazemos a arca para Jerusalém? Como que deve ser trazido a arca para Jerusalém? Não foi. Foi até o povo. Foi até os capitães. Foi até os líderes. Pode trazer. Como que vamos fazer? Não, constrói um carro novo, coloca os bois, transporta a arca. Gente, copiou o método filisteu. Funcionou com os filisteus? Olha, os filisteus fizeram assim, e os bois guiaram certinho. No caso dos filisteus, foi uma iniciativa deles, certo? Aí eles estavam, né, naquele intuito de devolver a arca para Israel. Deus não tinha nada a ver com eles. Mas chegou em Israel, Deus tinha estabelecido como que deveria ser transportada a arca. Aí, gente, o Davi mandou trazer a arca de Kiriat Jearim. Quando chegou num lugar de subida, lugar difícil, eira de Kidom ou Nacon, os bois tropeçaram. Aí o tal do Uzá foi tentar segurar a arca. Morreu fulminado. Porque ninguém podia tocar na arca. Feria
a santidade do Senhor. Com Deus não se brinca. Muitas vezes nós levamos a nossa vida de maneira relapsa. E olha, gente, o Davi, ele falou algo muito importante. No Salmo 5, no verso 7. Quem está com a Bíblia aí pode conferir. Salmo 5, verso 7. Davi, ele declarou assim quando compôs: mas eu, pela grandeza da tua benignidade, entrarei na tua casa, e em teu temor me inclinarei ao teu santo templo. Ou seja, toda a reverência diante do nosso Deus é muito sábio da nossa parte. Toda a reverência, porque Deus continua sendo um fogo consumidor. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Deus é amor, Deus é misericórdia. Mas eu ouvi esses dias alguém falando do amor de Deus e da bondade. Como que pode um Deus bondoso agir assim? Outra pessoa respondeu: Deus é justo. Deus é justo. Por que que o Uzá morreu? Foi culpa dele ter morrido? Foi culpa de Davi. Não ter consultado a Deus, não ter buscado a face de Deus. É por isso que eu vivo dizendo que nós, nesses dias que nós estamos vivendo, queridos, vamos buscarmos a Deus em todas as coisas, pedirmos as orientações. Tem gente que vai assim agindo, né, ao seu bel prazer, segundo o seu próprio coração. Sabe, gente? Pessoas que vão saindo da igreja do dia para a noite, sem pedir uma confirmação de Deus, sem pedir uma orientação de Deus, sem conversar com uma liderança, sem buscar um mentoreamento, sem buscar um conselho. Pessoas vão agindo assim na surdina, vão seguindo más influências, muitas vezes para satisfazerem suas próprias vaidades, seus próprios prazeres. O filho do Davi, o Amnon, ele desejou a irmã dele, a Tamar, sabe? Queria cometer um incesto, um caso terrível de prostituição, de fornicação na própria família de Davi. Aí ele se deparou com um tal de Jonadab. O Jonadab chegou para ele e falou assim: se você está desejando a tua irmã, faz o seguinte, fala para o teu pai que você está doente, aí o teu pai vai, mandar Tamar fazer bolos para você. A hora que ela entrar no teu quarto com os bolos, você come os bolos, depois você aproveita a situação, está sozinho com ela, também se aproxima dela e faz lá. Tem gente que vai nesse nível de perturbação a ponto de influenciar para o mal. Aí, se nós não temos, gente, o coração de buscarmos a Deus em primeiro lugar para sabermos qual é a vontade de Deus, gente, quantas vezes nós vamos tomando as iniciativas e acabamos nos frustrando porque não demos ouvidos à voz de Deus. Quantas pessoas acompanhando rebeldes que dividem igrejas. Ainda hoje estava conversando com alguém e esse alguém estava me falando: tal pessoa lá na rebeldia dividiu uma igreja, mas vai chegar juízo para ele da parte de Deus. Mais cedo ou mais tarde chega, porque Deus é justo. Deus não, se nós muitas vezes jogamos as coisas para debaixo do tapete, Deus não age assim. Não, vou dar um jeitinho para vocês, vou varrer ali para debaixo do tapete. Deus não age assim. Deus não age. Se o Davi errou, olha, gente, uma coisa, eu vou encerrar. Isso é tão sério, porque nós achamos aqui, não, eu não vou na igreja, na terceira presbiteriana renovada, porque lá são uns louvores antigos. Único. Isso daí eu estou careca de ouvir. Não, tem que ouvir agora é worship. Isso e aquilo, na igreja pintada de preto, com as luzes apagadas e com o gelo seco. Tem que ser assim. É a modernidade. Tem que ser assim. Nós temos que acompanhar
o sistema, nós temos que fazer um ambiente para atrair os jovens. Está errado, está equivocado, não sei o que lá. Gente, pelo amor de Deus. Não, eu vou... lá é muito parado, porque lá é uns 3 louvores, uma oração, tira as ofertas, aí o pastor pega, 1 hora, prega 1h30, não aguenta. Né? O lance do momento é 10 minutinhos de palavra, uma reflexão, porque o povo não aguenta ouvir mais 18 minutos. Né? O coach está falando lá, é 18 minutos que o povo tem que ouvir de palavra, é por isso que o povo perece por falta de conhecimento. Porque se nós formos lá em Neemias capítulo 8, o povo foi das 6 horas da manhã até meio-dia ouvindo a palavra, e o povo chorava diante da palavra. E o povo dizia amém, 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 mas não era para parar, não. Hoje em dia o povo começa a dizer amém, 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 encerra em nome de Jesus. Eu tenho que ir para casa jantar, tenho que fazer almoço para amanhã, tenho que descansar. É só por Deus, né, gente? É só por Deus. O Davi, diante do carro de bois, e o Davi se alegrava, e o Davi dançava, e tinha lá instrumentos, e tinha lá música, e tinha celebração, e tinha lá uns glórias, e tinha lá uns aleluias, não é nem aleluia, aleluias, glórias, aleluias. Gente do céu, mas de repente os bois tropeçaram, e Uzá foi tocar na arca, e gente, morreu. E por que Uzá morreu? Porque nem sempre onde há barulho, Deus está. Nem sempre onde há fervo, onde há glorificação, Deus está. Se não houver obediência à sua palavra. Não tem, gente. Não tem. Deus não estava ali. Estava tudo errado, porque a arca tinha que ser transportada nos ombros dos levitas, nos varais, nas costas dos filhos de Coate, dos coatitas. Deus, ele é específico em detalhes nas coisas. Não é assim, não, vamos fazer a Miguelão, porque Deus recebe, tem que ser de qualquer jeito. Eu não estou fazendo para o homem, estou fazendo para Deus. Daí que tem que ser o melhor. Daí que tem que ser com excelência. Não, vou fazer de qualquer jeito. Não, gente. Tinha que ser aos filhos de Coate. Aí Davi, ele, nossa, não pode ficar comigo essa arca. Vamos levar para casa de Abinadab. E ficou lá em Obed-edom, que também era levita. Ficou lá 3 meses. E Obed-edom fez tudo certinho. E Deus abençoou ele e a sua casa. Durante 3 meses. Nós primarmos por fazermos as coisas certas do jeito certo. Não tem como nós não sermos abençoados. Vamos buscarmos a Deus. Deus, como que o Senhor quer? É assim, é simples. Pega a arca, põe nas costas dos levitas, de 6 em 6 passos. Aí, alguns dizem que era literalmente 6 passos, outros pregam que era uma distância maior, no caso, né? Porque de 6 em 6 oferecer um sacrifício realmente é difícil. De 6 em 6 passos, pode ser uma distância maior, mas Davi, daí ele pegou para fazer a coisa certa. Aí conseguiu trazer a arca até Jerusalém. E quando estava chegando em Jerusalém, a esposa dele, Mical, daí pensou que ele estava na carne quando ele celebrava na presença de Deus. Julgou Davi, chamou Davi praticamente de vagabundo. Você parece um vagabundo dançando desse jeito, semi-nu. Tantas moças aí vendo, você aí
né, julgou, perigo do julgamento, sabe, gente? É por isso que a palavra diz que nós devemos julgarmos a nós mesmos. Prove-se a si mesmo, examine-se a si mesmo. Paulo, quando falou da Santa Ceia, não falou examine o homem, o outro. Examine-se a si mesmo. E assim coma desse pão, beba desse cálice. A Mical julgou Davi, ficou, gente, estéril até o final da sua vida. Que triste fim, o perigo do julgamento. Mas, queridos, vamos buscar a Deus, vamos fazer as coisas certas e Deus vai nos dar todo o amparo. Esse é um tempo mau, mas nós buscando a Deus, Deus vai nos responder da melhor maneira possível, vai nos esclarecer segundo a sua vontade, não segundo a nossa verdade, e vai pelejar por nós para grandes vitórias. Eu tomo posse de grandes vitórias e creio que você também pode ser muito vitorioso desde que você busca a Deus nesses dias que nós estamos vivendo, para saber qual seja a sua vontade. Amém, gente? Vamos colocar em pé e vamos orar.